Se você vai criar um site hoje, não cometa o erro de escolher a plataforma errada antes de ver esse vídeo, ou você vai jogar tempo e dinheiro fora. Hoje eu vou te mostrar o que há de melhor em 2026 para criar sites sem saber programar, os prós e contras dentre as opções que eu vou mostrar, e também a verdade que ninguém te conta sobre a questão de planos gratuitos. Se você for pesquisar no Google sobre como criar um site, você vai encontrar muitas opções. Como criar um site em 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, um curso inteiro de 30 horas. E eu sei que você vai ficar simplesmente perdido nesse mar de opções. Portanto, neste vídeo eu quero mostrar para você a realidade de 3 caminhos que você pode tomar para que você tenha uma melhor decisão. Eu vou mostrar para você então o bom e o velho WordPress, a praticidade do Wix e a revolução da inteligência artificial com o chamado Vibe Coding. E ao final eu vou adicionar um bônus bem interessante, mas que vai ser para você pesquisar. A minha intenção é que no final desse vídeo você tenha a capacidade clara de decidir qual a melhor opção para a sua necessidade nesse momento. Então, bora aprender! O primeiro tópico que eu vou falar é o mito do 100% grátis. Existem plataformas que a gente até consegue construir o site, mas depois precisa pagar para fazer a publicação. Em outras, ele apresenta a marca d'água, ou então a marca, o nome da empresa, em alguma parte do site, ou então a parte do endereço, endereço URL para entrar no site, ele contém o nome da marca, e também é necessário muitas vezes pagar por um plano Pro para se conseguir retirar essa marca, ok? E também existem algumas plataformas que eles trabalham com anúncio. Então imagina, você tem lá um site seu, só que existem anúncios que quem ganha o dinheiro desse anúncio é a empresa que está entregando esse site para você, que está fornecendo esse site. Então a forma que eles têm de conseguir ganhar dinheiro é justamente vendendo planos Pro para que a pessoa consiga retirar o anúncio e pagar esse plano. E referente à plataforma do WordPress gratuita, que mais à frente eu vou falar melhor sobre ela, nós precisamos comprar um plano de alojamento e o domínio. Então acaba se gastando na mesma, investindo dinheiro em algo. Então é muito raro existir algo que seja 100% gratuito. Vai ter sempre algo que a gente tem que fazer algum investimento. O segundo tópico, eu vou responder aqui essa pergunta: qual é a melhor plataforma para criar sites? Sabe qual é? É justamente aquela que atende às suas necessidades. Portanto, não existe uma plataforma que seja extremamente perfeita em tudo. Vai depender daquilo que você procura, da sua intenção. Okay? Então, quando alguém disser que isso é o melhor de tudo, não é bem assim. Eu, por exemplo, eu visto a camisa e literalmente visto a camisa do WordPress. Amo o WordPress, mas nem tudo eu sei que o WordPress é aplicável. Às vezes eu começo a fazer um projeto em WordPress e depois eu me estresso e penso, eu devia ter feito isso em outra maneira. Então é muito melhor, gente, no início, parar, pensar e escrever e detalhar realmente a intenção do que a gente quer fazer para escolher a plataforma correta. Então é isso que eu quero trazer nesse vídeo, é dar um panorama geral para que você entenda várias situações e escolher aquela que melhor se adapta às suas necessidades nesse momento. E agora o próximo tópico: alojamento web e domínio. Então, quando a gente começa a pensar sobre criar um site, eu quero fazer um site, esse é um tema que não vai fugir. Ele, de alguma maneira, ele poderá entrar. Vai também depender aqui da situação, mas 90% dos casos você vai ter que lidar com isso. Então, o que seria alojamento e o domínio? O alojamento nada mais é do que o local em que você coloca os arquivos do seu site. E o domínio é aquele nome pelo qual alguém vai digitar e vai chegar a este endereço, vai chegar nesse local que está alojado os arquivos do seu site, tá bem? Então, vou mostrar aqui, nesse momento, algumas opções para você também entender. Aqui, por exemplo, na Hostinha, nós temos essa opção aqui. Vamos supor, se eu fosse criar o domínio pet da hora. Então, veja que
Hoje em dia, em 2026 e já há alguns anos, nós temos aqui umas extensões bem especiais, que ainda é bem desconhecida, muitas pessoas ainda desconhecem, que é, por exemplo, ponto online, ponto AI, ponto pet. Esse aqui seria perfeito, né? Tem uma loja de pet que tem ponto pet ao final, né? Ponto .org, né? Que é organizacional. Então a gente já conhecia essa aqui, no caso é antiga, né? Mas existem essas mais atuais e que elas costumam ser bastante caras. Veja que ela é barata aqui, ou seja, é uma estratégia que também as plataformas usam, que é vender até mesmo de graça o primeiro ano, só que a partir do segundo ano é bastante caro. Então veja só, essa aqui, Ponto Store, ela custa R$ 5,99 no primeiro ano, porém no segundo você vai pagar R$ 284 reais. Então o melhor mesmo é a gente, e o mais comum, né, o que a maioria das pessoas fazem, é adquirir os planos com extensões que já são bastante conhecidas, né? .net, .com, .com.br, .pt, no caso de Portugal, que são aquelas mesmo comuns que já havia antes dessa novidade, né? Então, por exemplo, aqui o .org, ele começa com R$ 49,00 e depois no segundo ano vai para R$ 82,00. Vou mostrar aqui outros exemplos, no caso de Portugal, a .pt custa 16,27 euros, mais ainda uma taxa de IVA que deve chegar aqui a quase 20 euros, mais ou menos. Tem aqui, por exemplo, nesse caso aqui o Pet da Hora ele já existe, então ele não está aqui, não está dizendo quanto é que é, mas é por volta disso aqui. Vai ficar por volta de 15 euros. Veja esse aqui, 8, por exemplo. Temos aqui a plataforma da HostGator, que, por exemplo, ela até entrega aqui planos que são grátis no primeiro ano, né? Mas vamos, por exemplo, aqui mostrar esse aqui, R$ 4,99 no primeiro ano e depois passa a 112. Então ele vai estar mais ou menos aí por volta disso, né? E aproveitando que estamos falando sobre hospedagem e domínio de site, com certeza você vai precisar Eu vou falar aqui então sobre a questão da Hostinger, que é uma parceira aqui que eu tenho para você poder adquirir planos com um valor muito mais abaixo. Então, normalmente, quando eles têm, mesmo que ele tenha promoções no site, você pode vir aqui, né? E pode ver quanto é que ele está custando nesse momento. E se você adquirir através do meu link que tem na descrição, você ainda tem, sobre o preço que está aqui, você tem 20% de desconto. Então, depender do que você vai precisar. Se for um site bem simples no início, você pode adquirir aqui o plano inicial. Se for algo já mais profissional, você pode adquirir já essa versão premium. Inclusive para um site de loja online, eu recomendo pelo menos a partir aqui desse premium, mas você pode adquirir já aqui a versão business, né? Porque com uma loja online, pensa bem, você precisa de um site veloz. Então, a cada vez que você tem aqui um plano mais à frente, algumas coisas aqui que eu vou te dar dica, né? O que pode ser aqui entre um plano e outro. Então, NVMe, por exemplo, aqui. Veja que o armazenamento NVMe é só a partir desse plano business. E o que seria isso, né? O NVMe é o tipo de disco em que vai ser alojado os arquivos do seu site. O SSD já é algo muito bom. Então aqui você também estaria bem servido, né? Mas o NVMe é uma tecnologia acima do SSD. Então por isso que ele está aqui nos planos mais à frente. E depois tem essa questão do espaço, que vai depender já, né, do seu tipo de negócio. Pode ser que não até 10 GB, né, seja o suficiente, mas tem outras situações aqui que ele vai entrando, né? Questão também de memória e questão de processamento. Então, são outras situações que vai ser a diferença entre um plano mais básico e um plano mais profissional. Nós temos também essa situação aqui sobre a questão das caixas de e-mail, né? Você vai ter que ver, dependendo da sua situação, se uma caixa basta, se duas ou mais, aí dependendo do negócio que você tem. Então aproveite esses 20% de desconto no seu plano, qualquer um que você escolher, para que você comece já o teu site para o teu negócio ou serviço com um site de qualidade. E não sou eu que estou falando que a Hostinger é bom. Veja só o que a wordpress.org fala aqui no site deles. Se você vier aqui em hosting, ele vai listar alguns sites que são os mais recomendados para se trabalhar com WordPress. Então ele fala aqui do Pressable, o Bluehost, e aqui na terceira posição eles mencionam a Hostinger. Então não é qualquer plataforma de hospedagem web que é mencionada por grandes empresas.
Então, vamos voltar aqui para Home e vamos voltar para o conteúdo. Vamos agora falar sobre algumas plataformas. Então, primeiro vou falar sobre algumas plataformas que surgiram há cerca de, eu acho que mais de 10 anos atrás, talvez uns 15 anos, talvez, que é no caso, por exemplo, a Wix, que foi realmente uma grande revolução na altura, né? Então, antigamente as pessoas só produziam sites manualmente, né, com ferramentas, só que precisava realmente de um desenvolvedor para fazer isso. De repente surgiram plataformas como a Wix, que qualquer pessoa podia se cadastrar e num esquema ali de arrasta e salta, ou então escolher páginas específicas, escolher o template, conseguia construir o próprio site. Isso realmente foi assim uma transformação da água para o vinho, né? Mas nem por causa disso deixaram de existir os programadores, pessoas realmente que sabiam mexer em todo o universo da criação de site, né? Então, quais são as vantagens do Wix? Ele é uma plataforma que ele tem uma facilidade de entrada muito grande, né? Ele praticamente ele não tem barreira de aquisição, de alojamento, essa questão. Ele vai ter depois é o quê? Ele é um bocado limitado para grandes funcionalidades mais interessantes. Então você não tem assim muita liberdade, mas você consegue ter um site, colocar toda a informação ali, por exemplo, da sua empresa. Só que ele vai ficar lá o nome da sua empresa, ponto Wix, ou é Wixsite, alguma coisa assim, .com.br. Então não é algo personalizado. E aí o que acontece? Para você conseguir associar com um domínio, aí você já tem que comprar um plano pago para que você consiga fazer isso. Agora, qual é a minha opinião sincera sobre o Wix? Eu não gosto muito de Wix porque antigamente, principalmente, ele não era muito bom para a questão de ser encontrado no Google, que é um termo que a gente chama de SEO, Search Engine Optimization, que significa a otimização para os motores de busca. Hoje em dia, sim, ele já está um pouco melhor, mas mesmo assim, ele não se compara ao WordPress, que eu também vou falar. Eu já tive vários clientes que precisaram fazer uma migração do Wix para o WordPress, segundo algumas necessidades ou problemas que eles tinham no site. Então, eu passei por essa experiência. Então, eu reconheço que ele tem muitas coisas boas, mas para quem tem um site profissional, ele pode deixar um pouco a desejar, mas tem prós e contras. Então, reforçando algo bom do Wix, como eu falei, ele tem essa porta de entrada muito fácil, né? Porque você não precisa estar lidando com plano de alojamento. Se para você essa questão de ter um domínio não importa, não precisa, pode ser que não seja para algo, né, profissional. Então é super tranquilo, você vai ter ali a assinatura que você faz no site, que é gratuita, e nunca vai ter que se preocupar com isso. E outra coisa que eu acho que é interessante é a questão do formulário, que é um ponto muito, 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 muito importante e que às vezes em algumas plataformas ele pode ser algo que pode dar problema. E no caso do Wix é interessante, porque já é algo internamente feito, né, de forma universal, ou seja, todos os clientes têm esse mesmo sistema e eu nunca vi dar problema. Então, nesse caso, é um ponto aqui muito bom para o Wix nesse sentido, tá bem? Quais seriam algumas alternativas ao Wix? Nós temos o WordPress.com, que é uma versão comercial do WordPress. Nós temos ao Squarespace e, por exemplo, também a Framer. Agora vamos falar um pouco sobre desenvolvimento com inteligência artificial. Pois é, hoje em dia, principalmente começou a surgir e foi muito grande no ano de 2025, foi um boom enorme, um termo novo chamado Vibe Coding. E o que é isso, né? É justamente desenvolver na Vibe, é mesmo que o nome fala. Ou seja, foi a capacidade de uma pessoa qualquer, utilizando a linguagem natural, pedir a um software que faça tal coisa. E ele simplesmente desenvolve. E muitas pessoas até começaram a conseguir construir aplicações SaaS, para quem não sabe, é Software as a Service, em que basicamente a pessoa constrói algo que vai colmatar alguma necessidade de alguma pessoa. Por exemplo, uma nutricionista que faz uma plataforma em que ali dentro as pessoas podem se cadastrar ou que sejam também para outros profissionais e ela facilita a vida dessas pessoas construindo diagramas, vamos supor, né, tabelas e o que fazer no dia a dia, pratos a seguir, né, por exemplo. E poder fazer uma assinatura mensal, ou seja, ganhar com recorrência, né?
E para construir também websites estáticos também é uma maravilha. E o que eu vou fazer aqui com vocês até para demonstrar? Eu estou aqui em uma conta da minha mulher, Rita, por isso que tem aqui escrito Rita. E eu vou colocar aqui, por exemplo, eu não sei o que vai dar nisso aqui, esse prompt. Não é? Então, o comando que a gente manda aqui para a inteligência artificial chama-se prompt, para quem ainda não sabe isso. E o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir para criar uma landing page. Para quem também não sabe, landing page é um site que ele tem uma única intenção, ou seja, a pessoa entra na página e quem construir aquela página, ela tem um único objetivo. Vamos supor que seja vender um e-book. Tudo que ele fizer nessa página vai ser para direcionar o utilizador para no final comprar aquele e-book. Ele não vai direcionar para nenhum outro lugar, só para isso. Então eu estou pedindo aqui, crie uma landing page para um personal trainer chamado Jason Jennings, contendo algumas, vamos corrigir aqui, contendo algumas sessões interessantes para expor o trabalho desse profissional. Faz um design apelativo mostrando fotos de um homem forte fazendo exercícios. E aqui é algo que eu vi recentemente, algo parecido, e eu não sei se ele realmente vai fazer o que eu estou pedindo. Portanto, vamos testar. Que é, crie algum efeito visual bem impactante, por exemplo, um homem forte em um aparelho de pesos de uma academia girando em um efeito 360, enquanto rolamos o scroll do mouse. E ao final da página, coloca um botão de WhatsApp para o visitante entrar em contato. Então, eu só fiz aqui o pedido e simplesmente vou clicar um Enter. Deixa eu ver aqui se tem algo diferente também. Eu podia aqui, por exemplo, até passar uma imagem com algum design que eu já tenho assim de preferência para eu dizer assim, ó, se inspire nesse desenho, mas eu não vou passar nada, vou colocar exatamente assim e vamos ver o resultado, ok? Então, aqui também seria interessante, eu não faço muito bem a ideia de quanto vai demorar aqui, mas não é nada também muito grandioso que eu estou pedindo, não é um sistema com muita lógica, né? Pode ser que seja rápido, pode ser que demore. Portanto, enquanto ele está fazendo isso aqui, vou falando algumas coisas aqui sobre a questão da IA. Então, vou mostrar agora algumas alternativas ao Lovable. A Replit, por exemplo, veja que ele tem aqui o mesmo padrão de design, né? Temos aqui a janela de prompt e algumas outras opções. Temos aqui a Bolt, o Base 44, ok? Então, são alternativas ao Lovable, que faz a mesma coisa, mas pode ter aqui, claro, muitas coisas aqui por dentro de como ele desenvolve, qual a proposta que pode ser um pouco diferente. Teria que realmente aqui entrar e estudar, mas em geral a gente consegue fazer aqui essa mesma ideia de fazer páginas do estilo Vibe Coding. E aí eu vou também aproveitar esse momento para mostrar uma outra coisa, que é um site que eu já construí utilizando o Lovable, que é essa plataforma aqui. Então, mostrando um pouco dessa minha aplicação que eu construí com a Lovable, nós temos aqui uma página em que recebe eventos. Eu tenho filtros para que eu possa selecionar eventos de acordo com esse filtro. Eu coloquei também aqui tradução de inglês ou português. E nós temos aqui uma página de perfil. Nós temos uma listagem de eventos em que eu posso aqui colocar algumas opções, como desativar um evento ou remover o evento, e também a criação de novos eventos, que com um formulário aqui um pouco extenso, né? E também temos aqui uma opção somente para o administrador da página, que é o painel de controle. E o que eu fiz aqui com essa minha aplicação para você também entender? Veja que nós temos aqui o endereço, como eu já mostrei, né, do Lovable, e já tenho aqui meu endereço próprio, né? Eu tenho meu endereço próprio, meu domínio que eu comprei. O que eu fiz foi, eu coloquei o que estava na Lovable para um repositório de código. Então, imagine, eu tenho aqui a Lovable, eu passei para um repositório de código que chama Git e consegui, a partir daí, a desenvolver juntamente com o Lovable. Ou seja, eu tanto podia pedir para o Lovable, ou quando os meus créditos acabavam, eu, de outro lado, podia também implementar e jogar implementações novas nesse código, e a Lovable também conseguia enxergar. Então, nós dois passamos a ser como se fossem desenvolvedores para esse código, tá bem? E depois, o que é que eu faço? Eu venho aqui na Vercel, que é uma aplicação
em que faz deploy. O deploy é jogar essa aplicação para uma situação real em que as pessoas acessam e simplesmente com a versão gratuita da Vercel, eu consegui associar o meu domínio a essa aplicação. Então eu passei a ter justamente essa situação aqui. No meu domínio eu consigo acessar aquilo que eu fiz na Lovable. Então vamos para cá ver como é que ficou o nosso resultado, né? Veja que maravilha. Então veja que ele criou tudo com IA, né? Veja que aquela questão do scroll aqui, ele fez aqui de alguma maneira, né? Pronto, tá aceitável, né? Veja que eu tô rolando aqui para baixo, aqui para cima, ele fez com fotos, né? Ele também tem deu um erro, né? Ou seja, ele sobrepôs aqui em cima, né? Então são situações aqui que a gente agora pode ir corrigindo. Eu não vou corrigir agora. Foi só para você entender e perceber como em 5 minutos a gente conseguiu fazer aqui uma página, né? Bem interessante mesmo. Então, esse aqui tá um bocado esquisito, né? Eu tô vendo, tá bem esquisito ali. Então, minha intenção fosse que ele realmente fizesse assim, um efeito como se fosse uma pessoa só, né? Fazendo 360, mas pronto, tá aceitável aqui, tá interessante também, né? Vou rolar aqui mais para baixo. Diga aí se você não entrava nessa academia ou não comprava aqui um curso de um profissional desse. Tá muito bem apresentado, né? Foge do seu corpo, domine a sua mente. Até a parte mesmo do copyright, né? Ele consegue aqui já colocar aqui no meio já para dar ideias à pessoa, né? Treinos personalizados de alta intensidade, resultados mensuráveis em 12 semanas ou o seu dinheiro de volta. Vou colocar aqui, ó, comece agora, então ele joga lá para, né, aqui teria que alterar o link, né? Meu método, então ele joga aqui para baixo. Então, quais são as opções que a gente tem aqui? Veja que eu posso clicar aqui em publicar, publish, e o que ele vai fazer? Quando eu clicar aqui, eu tenho a opção de fazer uma edição desse nome. Olha, Jason Ignite 360, né? Eu vou deixar assim mesmo, né? Mas aqui você já percebeu que você pode alterar o seu nome, né? Então eu vou continuar. Ó, aqui então, veja aqui, adicionar um domínio customizado, foi o que eu falei agora há pouco, né? Então você compra aqui o plano Pro e você consegue fazer isso. Não foi o caminho que eu fiz, né? Eu fiz um caminho diferente, que eu consegui ter aqui tudo gratuito e só comprei o que? O domínio. Ou seja, eu consegui ter a minha aplicação feita em 2 meses. Por que em 2 meses? Porque eu gastei os créditos do primeiro mês, no segundo mês eu fiz ali ainda algumas coisas adicionais e consegui apenas com o gratuito lançar essa aplicação. Claro que ela não está ainda finalizada, aquela minha do forró, mas eu tenho ela o mínimo feito para estar no mercado, né? Já está aí no ar funcionando. Então vou aqui continuar. E ele me pergunta se eu quero público ou só para mim, né? Por exemplo, aqui, vou deixar aqui público, qualquer pessoa pode ver com a URL. Pronto, tem outras opções aqui de personalização, nada disso me interessa, porque eu realmente só quero te dar um exemplo. E vou continuar. Aqui veja que tem um ponto interessante, né? Caso você esteja trabalhando aqui, tratando com dados de utilizadores, então ele faz aqui uma verificação que ele vai procurar por questões de segurança. Mais uma vez, não é o meu caso nesse momento. Vou simplesmente aqui publicar para a gente ver a versão final dele. Então o site foi publicado. E veja aqui também que ele tem aqui uma questão de SEO, fazer revisão de SEO também, né? Então veja aqui como essa, na verdade, ainda não falei, essa plataforma, ela trabalha por trás com uma plataforma de código, né, chamada React. E ela também é muito boa para a questão de SEO. Então existem algumas formas aqui que ele pode também melhorar ainda mais essa questão de você ser encontrado no Google. Então vamos ver como é que ficou a aplicação, mesmo aqui já é o site funcionando, né? Então imagine, eu quero ter um site feito hoje, agora, e não pagar nada. Pronto, você tem essa opção aqui de ter o seu nome, né, feito aqui no .lovable.app e pode passar isso para as pessoas aqui, né? Se você não achar que isso aqui vai ser um problema. Mas veja que você já tem o site todo funcional, né? Veja que ele até conseguiu corrigir aqui sozinho agora, na versão final, na verdade, né? Aquela questão ali que eu falei que ficou sobreposta, né? Que mais uma vez, né, ele vai entrar aqui pro WhatsApp da pessoa, você tem que depois a corrigir, pedir para que ele coloque, né? Ou alterar o código lá dentro, se você tiver
interesse e segurança também de conseguir mexer lá no ponto certo. E é isso, muito, muito, muito interessante mesmo. Outra questão também que eu vou mostrar aqui é a questão de responsividade. Que o que é responsividade? É o fato dele se adaptar nos vários dispositivos. Então, eu estou diminuindo nesse momento para você perceber como é que ficaria num telefone. Né? Então, a pessoa entraria num telefone aqui dessa forma. É assim que ela ia estar vendo esse site. Pronto, e agora vamos passar para o próximo tópico. Espero que você tenha gostado bastante desse resultado aqui com o IA. E o próximo tópico agora é WordPress. E como eu falei anteriormente, essa vai ser a melhor plataforma para se trabalhar? Não necessariamente, ok? Então, por que eu gosto tanto do WordPress? Primeiro, porque ele tem uma versatilidade muito grande. Ele atende para vários tipos de situações, todos os tipos de negócios, todo tipo de empresa. Você vai encontrar soluções aqui que o WordPress vai atender. Então, o WordPress, ele é um CMS. O que é um CMS? É um gestor de conteúdo. Então, você com um CMS, você consegue ter um site para sua empresa em que você tem papéis ali dentro para várias pessoas diferentes. Então, você pode, por exemplo, colocar um utilizador que vai ser apenas um editor. Ele vai trabalhar em adicionar artigos do blog, por exemplo, ou fazer revisões. Outro que vai ser o administrador geral, em que vai ter acesso a tudo no seu site, vai conseguir instalar lá novas extensões, criar novas funcionalidades. Então você consegue fazer aqui papéis diferentes, tá bem? E então, o que seria aquela questão das diferentes WordPress que eu já vim aqui falando no decorrer do vídeo, né? Então a gente tem o WordPress, ele tem duas versões. Ele tem o WordPress.com, que é a sua versão comercial, em que ele vai ter essa mesma situação, como falei no Wix ou na Lovable, que é teu nome.wordpress.com. E seria recomendado aqui para as pessoas que simplesmente querem ter a forma mais rápida possível e não tem problema em não ter lá um domínio próprio, né? E também não tem problema com as limitações, porque essas versões gratuitas são sempre muito limitadas. Qualquer coisa que você queira fazer, vai ter que comprar uma versão Pro para conseguir chegar nesse objetivo final aí que você queira. Então, no WordPress.org é o que? Você consegue simplesmente fazer um download, você consegue baixar os arquivos desse sistema e utilizar da forma como você bem entender. Ele é totalmente seu. Só que aí o porém justamente aquilo que foi falado também, que é você vai ter que comprar então um alojamento, vai ter que comprar um domínio, se não souber, vai ter que contratar alguém que faça. São prós e contras aí que você vai ter que colocar na balança, né? Quais são aqui também outros pontos fortes do WordPress? Ele tem uma comunidade forte, mas como assim comunidade? Ele é open source. O que significa por ser open source? É que ele tem um código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode conseguir ver como é que ele foi construído e também pode desenvolver para ele. Ele está aberto para o mundo inteiro, pessoas desenvolverem e mandar essa nova solução para lá, né? E nós temos aqui algo muito interessante no WordPress, que são para basicamente o coração do WordPress, que é o que? A existência de plugins e a existência de temas. Os temas, eles vão dar um visual ao site e também vai trazer algumas funcionalidades. E os plugins nada mais é do que extensões que ele dão superpoderes ao teu WordPress para ele fazer algo a mais. Então, quando você instala o WordPress do zero, ele é algo bem simples, que já vem com todo o necessário, o básico. Você consegue adicionar novas páginas, colocar texto, imagens. Porém, imagine que você queira ter uma loja online com WordPress. Ele não vem por padrão com loja online. Você precisa instalar um plugin, que nesse caso o mais conhecido é o WooCommerce, e aí ele simplesmente, depois dessa instalação e após algumas configurações, você tem simplesmente uma loja online completa funcionando no seu WordPress. Então, esse é o grande potencial do WordPress, né? Que você consegue, com extensões, transformar o site em uma outra vertente diferente de um site simples, né? Passando a ser um site profissional para algum fim. E você tem algo bem interessante no WordPress, que é a questão do SEO. Ele já vem com essa questão da facilidade de ser encontrado muito forte dentro dele. Você consegue também instalar plugins que trabalham com essa questão da otimização para os motores de buscas e fazer com que o seu site ganhe ali pontos a mais no ranqueamento do Google.
Eu vou falar algo agora muito especial que o WordPress tem, que são os construtores de página, chamados também de Page Builders, né, em inglês. Então, o que seriam os Page Builders, né? Tal como aqui no Wix, por exemplo, no Wix, até eu esqueci de mostrar isso aqui, no Wix a gente também consegue, né, vir aqui nos templates e escolher o site como se fosse catálogo. E no WordPress também vou mostrar isso, né? E aqui no Wix, ele tem esse construtor de página, em que a gente pode arrastar um elemento, por exemplo, traz uma imagem, depois traz aqui uma coluna, né, uma seção que tem duas colunas, em que um lado vai ter um texto, o outro tem um contador, por exemplo, né? Ou tem um banner grande, né? Então tem várias situações aqui diferentes. E no WordPress, ele também, hoje em dia, tem uma variedade muito grande de construtores de página. Então é assim, você instala o WordPress e depois você instala lá um construtor da sua escolha. Então, o mais conhecido de todos é o Elementor, que é um construtor que tem sua versão gratuita e também tem a versão paga. E eu vou também mostrar aqui uma outra empresa, que é o Divi, da Elegant Themes. Então, primeiro, olha só. Se você vai instalar o WordPress com o Elementor, você tem essa opção aqui de também instalar o Starter Templates, que é algo que vai incrementar o seu Elementor. O que ele te permite fazer? Ele vai ter aqui um catálogo, exatamente isso, um catálogo que você consegue por aqui. Imagine que você aqui tem uma loja de produtos naturais. Então, você pode simplesmente analisar se esse site atenderia aqui para o teu caso, né? Colocar toda essa informação. Veja aqui que é muito clean, muito bonito. E tudo que está aqui é editável. Então, para você também entender um pouco, nós temos aqui seções, né? A gente tem a barra de menu, que é aqui em cima, né? Depois a gente vai ter aqui uma seção, que ela aqui é a seção do topo, né? Aqui tem outra seção. E por aí vai. Aqui uma outra seção. Então, sempre quando eu falar de seção, são essas partes, esses blocos no site que a gente pode ir incrementando para aumentar a nossa página com o conteúdo necessário. Então, veja aqui, por exemplo, essa seção aqui, ele trouxe elementos que é da loja online. Então, veja que eu vou clicar. Então o que esse template tem? Ele, junto com ele, quando você instala esse template, ele, para funcionar corretamente, ele também depende de instalar outros templates. Então, se você instalar exatamente esse aqui, ele por trás vai já instalar também o WooCommerce. Por quê? Porque agora que eu realmente só vi agora, é um site que também é uma loja online, né? Então, ele vai instalar tudo que precisa para que esse site funcione como uma loja online. Então, veja aqui que eu posso adicionar aqui, por exemplo, no carrinho, né? E chegar aqui até o final. Então, aqui foi um exemplo bem, né, bem interessante. Vou mostrar aqui um pouco das outras páginas também. Como é que seria? A página sobre, aqui a loja, né, a página em que faz a listagem dos produtos. Aqui ele está separando por categorias e depois a página de contato. Então, aqui, como eu falei na listagem, nós temos algumas gratuitas e quando tiver isso aqui premium, aí seria uma situação que você teria que pagar para conseguir instalar essa versão aqui que tem como premium, ok? Mas tem uma variedade muito grande. Inclusive, existe uma opção que eu acho que é internamente no site que a gente também consegue selecionar aqui algumas categorias, né? Mas vamos supor, né, que eu queira fazer algo do nicho de pet. Eu posso simplesmente procurar aqui e fazer aquela visita que eu fiz agora há pouco guiada, tá bem? Eu vou deixar aí também para você fazer, caso seja do seu interesse. Então, falando aqui de uma outra alternativa, ou seja, outro construtor de página para o WordPress, seria o Divi. Esse aqui ele não tem uma versão gratuita, eu tenho uma versão paga dele, inclusive eu tenho uma versão Lifetime, que é uma versão que eu tenho para a vida toda, e posso instalar assim quantos sites eu quiser, né? Então, ele tem a mesma situação. Eu posso entrar aqui e analisar, ou seja, dentro do tema Divi, ele fornece templates, que são essa parte visual toda pronta, né? Então, vou pegar a mesma ideia aqui. Vamos supor que eu queira
né, para o nicho de pet aqui. Eu primeiro procuro aqui se tem na categoria. Caso não tenha, eu posso escrever, né, aqui pet, né? Ou até mesmo escrever aqui dog, por exemplo, algo que seja muito mais ali específico, né? Eu posso entrar e fazer aqui essa vista aqui lateral, né? Eu posso ver cada página que ele tem aqui, página de blog, outra aqui, Dog Breeder, Product Page, About, Contato, né? E em cada página eu também posso aqui, ó, Live Demo. Posso clicar aqui em Live Demo e ver o site 100% aqui funcional, já rodando. Veja que também, sem querer, entrei aqui em um que também é uma loja online. Então seria a mesma coisa, só que feita aqui com o Div, né? Vou entrar aqui em Shop. E bem clean, né? Assim, um estilo bem interessante, bem bonito mesmo. Pronto, pronto, já jogou aqui para outra página, já né, não interessa. E só como exemplo, eu vou mostrar aqui uma situação que foi quando eu escrevi aqui pet, ou seja, esse template daqui, eu utilizei, eu já não sei exatamente qual foi que eu utilizei, mas pronto, eu vou mostrar aqui um site em que eu desenvolvi, né, na verdade é uma landing page, e que eu desenvolvi para vender um produto, né, um e-book. Então, eu simplesmente alterei poucas coisas aqui dele. Eu coloquei aqui uma imagem do produto, o que é, depois os bônus, fiz aqui a listagem e no final aqui o CTA, né, que é aquela chamada para ação. Então, a pessoa vem aqui, pode já clicar aqui para fazer a compra final. Daqui a pouco eu vou mostrar também. Fala aqui da garantia, coloco aqui algumas dúvidas frequentes, né, e aqui chegou aqui ao final. Então, depois ele passa então para um link de destino, né, que já é a página do checkout, em que eu posso aqui também oferecer algumas opções extras. Nesse caso aqui é chamado de Order Bump, né? Order Bump ou Upsell, aqui eu nunca lembro direito qual seria. Eu acho que é Order Bump, é isso mesmo. São aquelas vendas a mais ali quando a gente está perto de chegar para fazer o pagamento das compras no mercado, né? É exatamente isso. Então aqui a pessoa pode chegar aqui e fazer o pagamento, né? Exatamente isso. Aproveito para mostrar também o site que eu construí utilizando o Elementor, que foi um site de demonstração aqui, utilizando o meu próprio domínio, do Bull Websites, né? Veja aqui como é um site bem bonito, né? Bem interessante para quem tem aí um restaurante ou uma pizzaria. Aqui a página de serviço foi que eu criei aqui no tutorial, por exemplo. Vou mostrar aqui a página de contato. Para quem tem curiosidade de saber como é o WordPress por dentro, veja aqui, eu vou mostrar os principais pontos. Nós temos aqui as páginas, os artigos para serem adicionados. Nós temos a página Aparências, onde tem o tema. Temos aqui configurações do Elementor, para quem instala, né, para quem vai instalar o Elementor. E nós temos aqui os plugins, que é aquele ponto principal, né? Como eu falei, são os temas e os plugins. Então, só mostrando aqui, por exemplo, os plugins, que está quase tudo desatualizado. Eu não tenho trabalhado nesse site, não. Então, ele vai ficar assim. Se passar algum tempo, ele vai ficar aqui pedindo atualização, né? Então, eu posso tanto clicar aqui para atualizar, né, um por um, ou marcar vários e atualizar, ou eu posso clicar aqui onde ele tem esse resumo e fazer a atualização aqui, né, geral, ou escolher alguns e fazer por partes, que eu até recomendo, porque às vezes ele pode dar algum problema aqui quando faz tudo de vez e não conseguir lidar muito bem. Então ele fica aqui, né, separa os plugins, depois também a atualização dos temas. Então, como eu falei para vocês, no final eu ia trazer um bônus, né? E esse bônus nada mais é que é o nosso querido Canva.com. Para quem não conhece, o Canva é uma plataforma que inicialmente trabalhava apenas com imagens. A gente fazia ali edições, depois exportava ali a imagem e tinha vários tipos de tratamentos, né, com imagens. Só que depois eles foram cada vez crescendo e eles são uma equipe fantástica, assim, que desenvolve coisas inovadoras cada vez mais, né? Então, depois, hoje em dia a gente também consegue fazer vídeos, por exemplo, e também a gente consegue até fazer website. E como eu falei, eu sinceramente não explorei ainda muito essa questão do website aqui no Canvas, porque eu nunca tive realmente a necessidade, né? Mas aqui, para quem não conhece o Canva, aqui por dentro, né, a gente tem aqui uma variedade muito grande de situações que a gente pode fazer, né, trabalhar com design. Veja aqui que muitas coisas do que eu faço, do que eu já fiz aqui
para minha área, para o meu próprio negócio aqui da questão dos websites, foi aqui utilizando o Canva. E nós temos aqui também a parte de site, olha só. Então eu podia até prosseguir aqui, né, a gente entrar e seguir aqui para fazer um site, mas não é minha intenção nesse momento, e até vou deixar aqui como um desafio. Você quer entrar aqui e ver como é que funciona essa questão do website no Canva e depois me dizer nos comentários o que é que você conseguiu fazer? Eu sinceramente não sei se precisa da versão Pro, mas eu acredito que sim. A versão Pro então é a versão paga do Canva, mas mais uma vez, né, é uma plataforma muito boa. E ela merece muita atenção, caso você seja um produtor de conteúdo, com certeza já conhece o Canva, né? E vale a pena aqui adquirir a versão Pro do Canva. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para esse seu início no mundo da criação dos websites. E veja este vídeo aqui se você quiser aprender o passo a passo como você pode criar um site em WordPress, do início ao fim. Até o próximo vídeo.